aula de psicofarmacologia para o TDAH. E para essa aula eu vou usar o material de apoio que está aqui disponível para você. Deixa eu abrir ele aqui. E a gente vai começar falando dos mais conhecidos, né? Que são os psicoestimulantes. Psicoestimulante para o TDAH, acho que todo mundo já ouviu falar, na verdade, é a modalidade de medicação para o TDAH, que a gente tem mais estudos de eficácia, ainda que faça parte de guidelines de tratamento para TDAH no mundo todo. Uma coisa que surpreende é que o nível de eficácia não é assim tão alto, mas é um nível de eficácia que a gente considera muito bom e seguro para o tratamento de TDAH. Existem muitos mitos a respeito dos psicoestimulantes. Vicia, não vicia, como que ele funciona, o que que acontece. E no final eu vou tirar as maiores dúvidas sobre os mitos que a gente tem relacionado às medicações para o TDAH. Então vamos começar com os psicoestimulantes. Eu vou começar pelo metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta. Como que ele age, né? O que que ele faz? Por que que ele funciona? Como que é o mecanismo de ação? Eu vou tentar trazer aqui de uma forma muito fácil para ficar clara. Ele faz com que a dopamina e a noradrenalina, e você vai perceber que a maior parte das medicações para o TDAH atuam na dopamina e na noradrenalina, né? Então ele faz com que esses dois neurotransmissores que ajudam a gente a prestar atenção, controlar impulso, eles fiquem no cérebro por mais tempo. Isso melhora o foco, ajuda a pessoa a pensar antes de agir. Então, a diferença do metilfenidato, da Ritalina, do Concerta, é que ele só impede que o cérebro limpe essas substâncias, sem aumentar a quantidade delas diretamente. Então, se você vê um vídeo na internet falando, ai, psicoestimulante aumenta a dopamina, a noradrenalina, não, não é nada disso que ele faz, né? Ele é eficaz, ele tem menos risco de causar dependência, vamos dizer assim, do que medicações mais fortes, mas depois eu vou falar, vou aprofundar essa questão da dependência, da possibilidade de dependência. Falando de uma forma ainda mais fácil, o que que acontece? Então, no cérebro, a gente tem essas substâncias, dopamina, noradrenalina, né, que são neurotransmissores. E essas substâncias, elas ajudam a gente a controlar foco, atenção, impulso. E o metilfenidato, Ritalina, Concerta, como eu falei, ele não aumenta a quantidade, mas ele impede que essas substâncias sejam removidas muito rapidamente das conexões entre essas células nervosas. Então, normalmente, o que que o cérebro faz? Ele remove essas substâncias depois delas fazerem o seu trabalho. Só que o metilfenidato, ele bloqueia essa remoção. Então, ele permite que esses neurotransmissores, eles fiquem ativos por mais tempo. Isso melhora o foco e o controle de impulso. Porque na pessoa que tem TDAH, teoricamente, é como se a gente não mantivesse isso funcionando pelo tempo adequado, pelo tempo que ajudaria. Também, como que impedir essa remoção dos neurotransmissores, essa limpa dos neurotransmissores ajuda? Eu vou tentar dar um exemplo, fazer uma analogia para você entender. Pensa nisso como um time de trabalhadores. Dopamina e noradrenalina, norepinefrina, enfim, um time de trabalhadores que estão fazendo um trabalho muito importante, que é ajudar na concentração. O metilfenidato, ele impede que esses trabalhadores sejam mandados embora muito cedo. Então, eles continuam fazendo o trabalho por mais tempo, o que melhora o foco e a atenção da pessoa. Então, é isso que a Ritalina e o Concerta fazem, entendeu? Então, eles mantêm a dopamina e a noradrenalina ali trabalhando por mais tempo, porque ele impede essa limpeza que o nosso cérebro faz automaticamente. É isso que ele faz. E aí tem um ponto bem importante. Então, tem uma eficácia comprovada na redução de sintomas. Pode ter efeito colateral como perda do apetite, insônia, potencial de abuso, óbvio, tá? Mas esse potencial de abuso ele é muito maior para pessoas que não têm TDAH e que fazem o uso do psicoestimulante. Isso acontece no grupo das anfetaminas também, tá? Então a gente sabe por meio de alguns estudos que as pessoas que fazem o uso do TDA, do psicoestimulante, mas têm TDAH, o que o psicoestimulante faz?
é como eu falei, nesse caso, não limpar essas substâncias e manter funcionando por mais tempo. Meio que iguala a pessoa com TDAH às pessoas que não têm TDAH. Agora, a pessoa que não tem TDAH, ela vai usar um psicoestimulante e vai fazer um efeito. Óbvio que vai. É um psicoestimulante. Vai aumentar a disponibilidade. Lembra que eu falei, não aumenta a quantidade, aumenta a disponibilidade desses neurotransmissores no cérebro. Então a pessoa ela vai ficar ali meio que ligadona. Só que o efeito cai, vai dar um efeito rebote, essa pessoa tem a tendência a querer usar para manter aquele funcionamento que é atípico. Então, quando a pessoa não tem TDAH e usa um psicoestimulante, o risco de dependência é muito maior, ou de ficar aumentando a dosagem a todo tempo. Se a pessoa ela tem TDAH e o médico acertou a dosagem, ela não vai ficar precisando aumentar a dosagem a todo tempo. Um dos indícios não é um fator excludente nem determinante. Mas um dos gaps que a gente percebe que a pessoa pode não ter TDAH é que o psicoestimulante começa a perder efeito e ela tem que ficar aumentando a dosagem a toda hora. Talvez não seja TDAH, tá? O que que o psicólogo precisa saber aqui? Que também eu preciso saber? A gente precisa monitorar, principalmente aumento de ansiedade e insônia. Porque essas medicações psicoestimulantes para paciente ansioso, no geral, aumenta a ansiedade. Isso é batata. Inclusive, se o paciente chega para mim com TDAH e transtorno de ansiedade, eu já mando um relatório para o psiquiatra que é melhor, talvez, medicações não psicoestimulantes ou a gente entrar com psicoterapia e muitas vezes um antidepressivo para atuar ali na ansiedade e ele 3 meses, 4 meses de uma melhora dos sintomas ansiosos, aí a gente vê a necessidade de entrar com psicoestimulante. Então, se o seu paciente tem ansiedade, insônia, você precisa monitorar quando ele começa a tomar o psicoestimulante. Como eu vou monitorar? Eu fico perguntando em cada sessão? Sim e não. Avaliar o humor do paciente, usar a escala, nível de disposição, ansiedade, é obrigatório em qualquer sessão da TCC, pelo menos. A gente monitora o paciente toda semana. Até porque, senão, eu melhorei, não melhorei, fica muito vago. A gente precisa ter dados. Mas o paciente que entrou com psicoestimulante, eu geralmente monitoro diariamente. Peço para ele usar algum aplicativo de monitoração, como Dailyo, Emood, que é mais para humor, mas também funcionaria. Ou eu mesma faço um Google Forms com 5 perguntinhas rápidas para ele responder todo dia. E no final da semana eu vejo o gráficozinho que o Google Forms faz. Então eu monitoro o paciente. E aí trabalha técnicas de manejo de sono, ou de apetite ou de ansiedade dentro da necessidade desse paciente. Agora vamos para o segundo grupo de psicoestimulantes, que são as anfetaminas, Adderall, Venvance, certo? Então, Tami, o que que esse grupo das anfetaminas faz? Então, eles aumentam ali a disponibilidade também de dopamina, noradrenalina que o cérebro libera. E também impede que essas substâncias sejam removidas rapidamente, muito parecido com o que eu expliquei da Ritalina. Então, melhora o foco, reduz a impulsividade, só que elas são mais fortes, vamos dizer, do que o metilfenidato, porque elas aumentam tanto a liberação quanto a permanência dessas substâncias no cérebro. Então, elas funcionam de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, tá? Por que que é mais forte, Tami? Então, vamos dizer assim, ó. A anfetamina, então, ela tem um duplo efeito, que é o Venvance, o Adderall, força o cérebro a liberar disponibilidade de mais dopamina e noradrenalina do que o normal, mas também impede que essas substâncias sejam removidas, que é o caso da Ritalina, muito rapidamente, né? Não que impede de ser removida, mas impede de acontecer isso muito rápido. Então, a gente não só está falando de mais dopamina e noradrenalina disponível, como elas também ficam ativas no cérebro por mais tempo. Então, por isso que ele é mais forte por isso que o Venvance é mais forte, teoricamente, do que a Ritalina e o Concerta. Então, por que que ele é mais forte? Vamos tentar usar o exemplo, a analogia que eu falei da Ritalina. Imagina que, além de manter os trabalhadores no trabalho, como o metilfenidato, né, que a Ritalina e o Concerta faz, a anfetamina também contrata mais trabalhadores.
Então, isso significa que o cérebro recebe um impulso muito maior de dopamina e noradrenalina. Isso resulta em um efeito mais forte e rápido no foco do controle da impulsividade, tá? Então, usando essa analogia, o que que a Ritalina faz? Então, a Ritalina, ela mantém ali os trabalhadores, mantém então esses neurotransmissores. E o que que o Venvance faz? Ele, além de manter os trabalhadores, ele contrata mais trabalhadores. Então, ele é mais forte, teoricamente, ok? Então, atua nos mesmos neurotransmissores, também é um psicoestimulante, mas a gente tem ali um efeito mais plus, tá? Ponto positivo aqui. O efeito é prolongado, né? Tem uma autoeficácia em paciente resistente a outros tratamentos. É, é mais comum, não é uma verdade absoluta, mas é mais comum a gente ver crianças e adolescentes usando Ritalina e Concerta, e usando no período escolar, aquela Ritalina que tem um tempo menor, e a gente vê os médicos receitando Venvance mais para adultos. Tami, isso é uma regra? Não, tá? Mas a gente vê acontecendo bastante isso. Não sei se na prática clínica de vocês têm a mesma observação, tá? Tami, eu tenho um paciente que toma só durante a semana de segunda a sexta, e eu tenho um paciente que o médico falou para tomar contínuo. Qual é a diferença? Qual é melhor? Depende. Tem pacientes que vão precisar e vão responder bem tomando psicoestimulante de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque é quando eles precisam mais desse foco da atenção, do impulso, etc., que é no trabalho, na escola, e aí no fim de semana esse paciente não precisaria tomar. Por quê? Porque o psicoestimulante, diferente do antidepressivo, ele tem um efeito curto ali, de algumas horas. As horas vão variar de uma medicação para outra, mas de algumas horas. Então, no dia seguinte, a gente não teria aquele efeito acontecendo. Então, para algumas pessoas, isso vai funcionar bem. Para outras pessoas, a gente vai ter um efeito colateral e um pico da medicação começar toda semana. Então, para essas pessoas que têm uma resposta terapêutica com mais efeito colateral, geralmente os médicos pedem um uso contínuo. Vou dar um exemplo meu. Já contei aqui, eu tenho TDAH do tipo combinado. Hoje eu não faço uso de nenhuma medicação, mas eu já fiz uso de Venvance. Como o Venvance funciona para mim, Tami? Eu tenho um plus ali nas primeiras semanas, o que é comum, tá? Você vai ver que, às vezes, na primeira, segunda semana, o paciente vai falar, relatar um milagre, ele vai apaixonar. Mas a tendência é que o efeito, ele dá uma estabilizada e você não fica assim. Eu fico muito acelerada, então a minha hiperatividade, inclusive motor, eu fico bem acelerada, zero a minha fome, eu emagreço muito. E aí, quando, por exemplo, eu paro de tomar, eu tenho um crashzinho. Então, no meu caso, o meu neurologista recomendava que eu fizesse uso contínuo do Venvance sem parar no fim de semana. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. O que que é importante o psicólogo ficar atento? Muitas vezes, o médico, psiquiatra, neurologista vai ver o paciente num tempo mais espaçado, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. E o paciente às vezes não consegue dar um relato muito fiel para o médico. Então é importante que você monitore se o paciente está tendo um crash, né? Está tendo uma caída. Então começa a perder o efeito no final do dia, o paciente começa a ficar mais irritado ou extremamente cansado, é um crash da medicação. Daí o médico ele pode combinar uma medicação com a outra, ou usar uma medicação com mais tempo. Então é importante que você, como psicólogo, avalie tudo isso, vai monitorando para dar o feedback por meio de um relatório ou de uma conversa direta com o médico, e o médico fazer esse ajuste na medicação. Ver se o paciente está tendo muito efeito colateral ou não, se ajudaria ou não fazer um uso contínuo ou pausa no final de semana. Então, isso vai depender do perfil do paciente, da resposta terapêutica e efeito colateral. O que que o psicólogo faz? A gente monitora e dá o feedback tanto para o paciente na psicoeducação quanto para o médico por meio de relatório, uma conversa direta, tá? Também aqui é importante o psicólogo ficar atento a potencial abuso, possível piora da ansiedade. Isso é um ponto importante. Psicoestimulante, a gente precisa ficar atenta
ao sono do paciente e nível de ansiedade. Ansiedade, gente, não é para você adivinhar se o paciente está melhor ou pior, ou só cair na cilada de perguntar para o paciente se ele sente a ansiedade dele melhorar ou piorar. Use escalas. Você pode usar a GAD-7, que é a GAD-7, para monitorar a ansiedade do seu paciente semanalmente. É uma escala de triagem, ela é rapidinha, tem só 7 questões, você acha no Google. Ou eu gosto de usar a escala BAI, que é a escala Beck para avaliação de ansiedade, é uma escala mais profunda e a gente tem aí um índice, um dado quantitativo para avaliar a ansiedade do paciente. Toda semana a gente vai vendo se está subindo, descendo, se está mantendo, ok? Agora vamos falar dos não psicoestimulantes, a atomoxetina. Eu fiz um vídeo até legal sobre a atomoxetina, que nos Estados Unidos, né, a gente chama de Strattera e no Brasil a gente chama de Atenta, o nome comercial da atomoxetina. A atomoxetina chegou no Brasil há pouco tempo, só que ela é usada nos Estados Unidos e em outros países há mais de 20 anos. No Brasil, chegou como se fosse, nossa, medicação não psicoestimulante para o TDAH é um milagre da vida, né? Menos efeitos colaterais e etc. Mas não é bem assim. Não é esse milagre todo. Ela tem um efeito em alguns pacientes, na maioria dos pacientes, o efeito dela é inferior aos psicoestimulantes, mas os efeitos colaterais também são bem menos. E ela funciona de uma maneira diferente do psicoestimulante. Lembra que eu falei que o psicoestimulante tem uma duração de algumas horas? A atomoxetina, ela funciona mais parecido com um antidepressivo. Então, ela demora para fazer efeito, algumas semanas ali, e o paciente, quando, por exemplo, para de tomar um dia, não perdeu o efeito como psicoestimulante, mas ela tem menos efeitos colaterais. Como que ela funciona? Ela aumenta só a noradrenalina, norepinefrina no cérebro. Ela não vai atuar na dopamina, no sistema de recompensa, como os psicoestimulantes. Isso ajuda a melhorar o foco, o controle de impulso, mas de forma mais gradual, tá? Qual que é a diferença básica aqui, né? É uma alternativa aos psicoestimulantes com menos risco de insônia, de dependência ou de piora do quadro ansioso ou de humor. O efeito demora mais para aparecer, leva aí, como eu falei, algumas semanas, né? Para a gente ter um efeito. Então, como que ela funciona? Eu falei, ela atua na noradrenalina, norepinefrina, no cérebro. Isso ajuda a concentração e controle de impulso. Ela faz isso bloqueando a remoção da noradrenalina de maneira bem parecida com a ritalina, mas não afeta a dopamina. Então, essa é uma diferença importante da tamoxetina. Então, quando ela foca só na noradrenalina, a tamoxetina tem um efeito mais suave e gradual do que os psicoestimulantes, como metilfenidato e anfetamina, e pode levar algumas semanas para funcionar completamente. Isso também significa que ela tem menos risco de causar insônia ou dependência. É uma ótima alternativa para pacientes com transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como depressão, bipolaridade. Bipolaridade é um risco muito alto. A gente dá para um paciente bipolar psicoestimulante. Esse paciente pode entrar numa mania, pirar na batatinha. Então, para alguns casos clínicos comórbidos, ansiedade, TOD, transtorno de humor e outros tantos, geralmente é uma melhor opção. Claro, cada caso deve ser avaliado individualmente, mas geralmente é uma opção melhor. Beber uma água aqui, né? Ok. Agora vamos falar de não psicoestimulantes também, né? A guanfacina e a clonidina são bem menos usados, bem menos receitados para o TDAH, bem menos mesmo, tá? Essas medicações, vamos dizer assim, sabe quando o pessoal mais velho fala que acalma o nervo? Então, é como se desse uma acalmada no que está muito ativo. Isso ajuda a pessoa a se sentir menos impulsiva, agitada. Eles são mais usados quando a pessoa tem agressividade ou ansiedade. Eles não aumentam aí a disponibilidade de dopamina ou noradrenalina. Eles, vamos dizer assim, são mais para acalmar o cérebro do que para melhorar o foco diretamente.
Isso é um ponto relevante dessa medicação, tá? Então, não vai atuar diretamente aí na melhora do foco, da concentração, por isso que depende do que está gerando mais prejuízo e sofrimento para esse paciente. Não é uma medicação número um aí de receita para o TDAH. No geral, eu acho que na minha vida, e eu atendo faz muitos anos, eu acho que eu peguei um paciente com essa receita para tratamento de TDAH. Não é comum, tá? Então, ele modula a atividade neuronal aqui no córtex pré-frontal, é útil para controle de impulsividade, agressividade em criança, especialmente para criança com TDAH, comorbidade como ansiedade, TOD, é muito comum. Alguns tipos de TEA, que é transtorno do espectro autista, a gente vê também. Ponto negativo, pode ficar mais sedado, né? E alguns efeitos colaterais que vão interferir na produtividade. Então, presta atenção, a pessoa pode procrastinar ainda mais. Por isso que depende muito do perfil de paciente, geralmente não é a medicação número um para o TDAH, tá? O que que o psicólogo precisa saber nesse caso? A gente precisa acompanhar o nível de sedação e hipotensão do paciente. Se esse paciente começa a ficar meio mole, mais aéreo, mais distante, ou às vezes dormindo muito. Então, a gente precisa garantir que esse paciente está funcional no dia a dia e dando essa devolutiva para o psiquiatra. Mais uma vez, essa não é uma medicação de uso comum para o TDAH. Inclusive, aqui, as três principais são metilfenidato, que é a Ritalina e Concerta, dentro dos psicoestimulantes, ainda anfetamina, que é a Adderall e Venvance, e não psicoestimulante, a tomoxetina, que é o Atenta. Esses três vocês vão ver muito, são os mais comuns e que atuam diretamente nos sintomas que são, vamos dizer assim, critérios diagnósticos do TDAH. Aí eu trouxe aqui para você medicações que são off-label. O que que isso significa? Não são recomendadas para o TDAH, mas, porém, todavia, off-label, o psiquiatra ou neurologista pode usar, dependendo do caso, para uma ajuda em algum sintoma ou outro, principalmente quando outras não são indicadas ou não fizeram efeito para o paciente. Então, são medicações off-label para o TDAH. Bupropiona, que você vai conhecer mais e ver mais em pacientes com depressão, alguns quadros de ansiedade, dependendo. O que que faz? Aumenta um pouco a dopamina, a noradrenalina também, ajuda um pouquinho no foco, no controle de impulso e é usado para tratar depressão. Qual a diferença? É menos potente que estimulante não psicoestimulante, é útil quando o TDAH vem junto com depressão ou quando os estimulantes estão causando muito efeito colateral. Mas assim, não é uma medicação número um ali que o psiquiatra ou neurologista ia usar para tratar o TDAH. É, Menos risco de dependência, efeito colateral, insônia, aumento da pressão arterial, mas também não é tão comum. O que que a gente precisa saber? Ajudar o paciente a diferenciar os sintomas de TDAH, efeito colateral e até sintomas depressivos, se for o caso. Por quê? Depressão. A depressão, ela diminui a energia física e mental. Então, o paciente tem menos, paciente depressivo, menos capacidade de memória, atenção, raciocínio, menos energia física, dificuldade, às vezes, em relação à sensibilidade ou muita sensibilidade. Isso é um paciente depressivo. Olha como pode parecer o TDAH: dificuldade de memória, atenção, raciocínio, né? Às vezes, uma lentificação ou uma aceleração do pensamento pode acontecer no TDAH e na depressão. E o paciente com TDAH pode procrastinar, não por uma diminuição da energia, mas pode procrastinar. E também não é incomum, principalmente adultos com TDAH, tem uma alta taxa de comorbidade com depressão. Então, a gente precisa diferenciar esses aspectos e fazer um plano de intervenção que compute tudo isso. É importante, a gente tem aquela pirâmide, né? Quem fez o meu curso de psicodiagnóstico viu aquela pirâmide de ordem de avaliação e tratamento. Então, quando o paciente é comórbido, depressão e TDAH, você não começa a tratar o TDAH. Você primeiro trata a depressão e depois você, como terapeuta, vai olhar para o TDAH. Por quê? Não adianta você trabalhar aquelas técnicas, né, em manejo do curso de TDAH
Nada disso funciona com um paciente que está sem energia, que não tem ativação comportamental, que está com pensamento ruminativo negativo. Então, primeiro, depressão. Então, tudo isso precisa computar no seu plano de intervenção. Off-label, antidepressivos tricíclicos, que a gente chama, né? Como eles funcionam? Então, eles aumentam a noradrenalina e a serotonina. Então, eles vão ajudar no humor e na atenção, mas não vão afetar tanto a dopamina, que é muito importante para o TDAH. Qual a diferença? Eles são usados quando outras medicações não funcionaram bem, mas podem ter mais efeito colateral, como sonolência e ganho de peso. Geralmente, não é a melhor opção aqui, tá? Então, pacientes depressivos, pacientes que precisam, às vezes, entrar com alguma medicação que não tenha um efeito colateral relacionado ao sistema de recompensa, ou a parte de dependência. Então, é uma medicação off-label muito pouco utilizada para o tratamento do TDAH em si. Mas se você pegar um caso, não ache estranho, né? Por que que eu coloquei essas medicações off-label nessa aula? Porque às vezes chega um paciente, daí você vai falar assim: ah, o que que você está tomando para o TDAH? Sei lá, tô tomando bupropiona. Você vai falar: nossa, esse psiquiatra ou esse neurologista é louco. Não. Isso até te dá um indício do que esse psiquiatra, neurologista está avaliando naquele paciente para ter optado por aquela medicação. É por isso que eu quero que você entenda na aula de hoje como funcionam essas medicações quando elas são mais ou menos usadas. Ponto negativo dos antidepressivos tricíclicos é muito relacionado a ganho de peso, enfim. Então, pacientes com compulsão alimentar, transtorno alimentar ou outras coisas, são uma classe de medicação que geralmente a gente não usa ou precisa ficar muito atento. Que o psicólogo precisa saber aqui? Apoiar o manejo de efeito colateral, como ganho de peso, sedação, monitorar o humor. Gente, monitorar o humor é aqui meio que books on the table, é o nosso arroz com feijão. A gente precisa monitorar o humor do paciente, a resposta terapêutica da medicação e ir dando feedback pro psiquiatra, neurologista, seja lá o que for. Então, isso precisa ser feito. Outra medicação off-label, né, que eu coloquei aqui é modafinil, né, como que é o nome comercial? É Provigil, né, que é o nome comercial, mas enfim. Mantém a pessoa mais acordada e alerta, melhora o foco ali, aumenta um pouco a dopamina e outras substâncias que vão controlar o sono e a atenção. A diferença é que não é tão forte como estimulante tradicional, tem menos risco de abuso e é útil também para pessoa que tem problema com sono, tá? No geral. Ahn, assim, o nível de evidência é baixo, então pode causar insônia em algumas pessoas, dor de cabeça, ansiedade. Tem um efeito ok, mas não é nossa, lá, aquelas coisas. E não é comum também para o tratamento de TDAH no geral. Então, essas são as medicações da psicofarmacologia para o TDAH. E aqui vai, deixa eu até fechar. A gente tem vários mitos comuns. Deixa eu até abrir um outro material aqui. Eu vou falar alguns e se você lembrar de mais alguns também, a gente pode trocar. Mas o primeiro é que medicação para TDAH vicia, principalmente quando a gente fala dos psicoestimulantes. Ritalina, Venvance, Concerta, né? Elas são seguras quando elas são usadas conforme a prescrição médica. A chance de dependência por meio dos estudos é baixa quando a gente monitora corretamente. Então, vários estudos mostram que crianças e adultos que tomam essas medicações têm menos chances, na verdade, de desenvolver abuso de substância, porque a medicação ajuda a controlar impulso. Não sei se você sabe, mas pessoas com TDAH, principalmente adolescentes e adultos, têm um risco muito aumentado de uso e abuso de substâncias, álcool, maconha, cocaína, e o psicoestimulante, na verdade, ele diminui esse risco, então é uma boa. Vou contar um caso aqui que eu estava discutindo com um amigo meu que é neurologista. Uma criança, ela estava com 8 anos, eu não me lembro a idade, mas entre 7 e 9 anos, acho que eram uns 8 anos. E os pais com muita resistência de entrar com um psicoestimulante para aquela criança que já tinha tido o diagnóstico de TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. E os pais
resistente. Não, tentar terapia, tentar isso, vamos tentar tudo, né? E o que a gente não considera é que o risco é muito alto quando a gente tem um TDAH diagnosticado corretamente de não entrar com a medicação em alguns casos. E eu vou explicar também que nem todos os casos precisam de medicação, mas já vou falar disso. E aí, o que que aconteceu? O menino, hiperativo impulsivo, um dia estavam, acho que estava, eu não lembro exatamente a história, mas o liquidificador estava em cima da pia, enfim, o menino enfiou a mãozinha e perdeu boa parte da mão, né, dos dedos, por conta da hiperatividade e impulsividade. Eu vou dar um relato meu agora. Meu filho mais velho, ele tem TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. E logo ele chegou numa escola nova, ele estava muito agitado, hiperativo naquele período. E daí eu vendo o manejo, né, clínico, tal, aumento da frequência em esporte, várias coisas comportamentais e cognitivas que eu sei. E a escola me ligou, sabe aquelas cestas de basquete bem alto? Meu filho escalou, estava pendurado na cesta de basquete, metros de altura do chão, na escola. Então, esse tipo de. E quando ele chegou em casa, eu perguntei para ele, filho, por que que você fez isso? Por que que você subiu, né? Eu te levo na aula de escalada e tal. Ele falou, mãe, nem sei. Quando eu tava lá, eu fiz. E é bem isso, às vezes eles nem pensam. Daí você fala, como que o menino não pensou? Não pensa, porque o controle de estímulo é muito pobre. Não funciona direito. Quando viu, já fez. O mais comum de você pegar crianças hiperativas e impulsivas é esse relato. Não sei por que que eu fiz, quando eu vi, eu já fiz. Então, a medicação ela ajuda nessa regulação, então a gente tem um controle muito grande de riscos. Também todo mundo que tem TDAH precisa tomar medicação? Não. A gente precisa avaliar o custo-benefício de cada medicação. A gente precisa avaliar a possibilidade de controle ambiental, rede de apoio dessa pessoa. E algumas pessoas, então, não precisam, vão responder bem com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, controle de estímulo, comportamento, cognição, né, desregulação emocional, treino de habilidades. Então, algumas pessoas vão responder bem e não vão precisar de medicação. Algumas pessoas vão precisar de medicação até para responder bem à terapia. Eu tomei medicação por um tempo, hoje eu não tomo mais medicação, ok? Então, algumas pessoas vão precisar da medicação por um período e outras pessoas vão ter que tomar medicação porque o nível de disfunção cerebral é tão grande que a pessoa ela fica frustrada e ela não responde bem às intervenções cognitivo-comportamentais. Então, isso vai variar do seu paciente para paciente. E por isso que eu falo que para trabalhar com TDAH é muito importante a gente saber como avaliar o nosso paciente, qual o prejuízo que ele está tendo em várias áreas, que tipo de rede de apoio que ele tem, controle do ambiente, tudo isso que a gente precisa fazer na avaliação, avaliar se tem comorbidade, depressão, ansiedade e outras, para a gente fazer um plano de intervenção eficaz e dar um feedback assertivo para o psiquiatra ou neurologista. Então, isso vai depender de caso para caso. Ah, é outro mito que eu vi, né? A medicação para TDAH faz a pessoa parecer zumbi. Gente, não. Tem algumas pessoas que podem experimentar efeito colateral, como cansaço, mudança de humor, ou uma aceleração. Eu fico muito acelerada. Mas esses efeitos costumam ser temporários, né? E ajustáveis também com a dose. Então, a maioria dos pacientes vão relatar mais clareza mental, foco, controle dos sintomas com efeito mínimo sobre humor ou personalidade, tá? Mas geralmente, principalmente psicoestimulante, logo no começo, assim como eu falei, umas 2 primeiras semanas, você vai sentir aí alguns efeitos colaterais, mas é até o cérebro ajustar a essa nova disponibilidade da substância. Por isso que eu falei, pessoas que têm muito efeito colateral, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o médico não recomenda dar essas pausas de fim de semana, porque ela fica assim. Já tem pessoas que se adaptam muito bem, tem menos efeito colateral, então vai variar de paciente para paciente. O nosso trabalho como psicólogo é avaliar o que está acontecendo de forma objetiva e dar um feedback assertivo para o médico que está acompanhando. Outro mito, só criança com um TDAH que tem que tomar medicação. Não, gente. Eu falei na aula de ontem e cerca de 50% das crianças com TDAH vão levar esses sintomas para a vida adulta. Então, tem gente que melhora? Melhora. Que não vai precisar de medicação? Sim.
Mas a gente tem aí 50% dos fulanos, né? Tô aqui dentro dessa estatística, que continuam apresentando sintomas e muitos desses vão se beneficiar também das medicações para o TDAH e isso vai ajudar a pessoa a manter o foco, organização, lidar com impulsividade, por aí vai. Tem várias pesquisas que indicam que o tratamento em adulto é eficaz e melhora a qualidade de vida, tá? E como eu falei, pode diminuir risco de uso e abuso de substâncias, diminui risco da pessoa ficar mudando de emprego, aumenta as chances dessa pessoa conseguir ter um desenvolvimento acadêmico e profissional e melhorar as relações. Tudo que um adulto quer, né? Outro mito, e talvez esse seja um dos mais importantes para o psicólogo. A medicação resolve todos os problemas do TDAH. Você, psicólogo, psicóloga, tá com sono, tá à noite, pare e presta atenção nesse aspecto aqui. Talvez você tenha essa crença e talvez o seu paciente tenha essa crença de que ele vai tomar medicação e isso vai melhorar os sintomas e tudo que o TDAH traz para a vida dele. Isso é mentira. A medicação ela pode ajudar a controlar os sintomas, como falta de atenção, hiperatividade, impulsividade, mas isso não resolve todos os desafios. O tratamento mais eficaz vai combinar medicação e terapia cognitivo-comportamental, como a TCC, além de estratégias educacionais e sociais. Por quê? Vamos dizer, eu expliquei isso na aula de ontem. As terapias eficazes, elas trabalham com a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, com a mudança e a adaptação desse cérebro a um padrão mais funcional. Então, as terapias que são eficazes vão trabalhar com a neuroplasticidade do cérebro. Neuroplasticidade não acontece sem treino, sem experiência. Ou seja, fazendo uma analogia aqui, é como se o TDAH facilitasse e nivelasse essa pessoa com pessoas que não têm esse déficit, essa dificuldade, principalmente relacionada ao córtex pré-frontal e às funções executivas que eu expliquei ontem. Mas a pessoa, como qualquer pessoa, vamos pegar uma pessoa que não tem TDAH. Ela não vai ter dificuldade, a dificuldade que a pessoa com TDAH tem de focar atenção, controle de impulso, tal, mas de qualquer jeito, essa pessoa precisa sentar, estudar, se organizar, treinar. Ela precisa treinar as atividades da vida dela que ela quer desenvolver. Isso não tem medicação que faz. Isso é comportamental. Então, é como se as medicações para o TDAH fossem nivelar a pessoa que tem TDAH que está aqui com as suas dificuldades a pessoa que não tem a dificuldade. Então, ela vai favorecer a atenção, impulso funcionar da maneira adequada. Mas se ela não sentar a bunda e estudar, organizar a casa dela, fazer as coisas que precisam ser feitas, ela não vai melhorar. Se ela não tem habilidade social, o TDAH vai controlar o impulso, mas não vai desenvolver uma habilidade social que ela não tem. Ela precisa de treino. Então é por isso que se você ou seu paciente acredita que a medicação para o TDAH vai chegar e resolver tudo, tá danado. É por isso que a primeira etapa do protocolo de tratamento para o TDAH é psicoeducação, né? A gente precisa alinhar tudo isso com o paciente. Outro mito, a medicação para o TDAH não funciona a longo prazo. O que a gente tem de evidência? Estudos a longo prazo indicam que a medicação para TDAH pode ser eficaz por anos, ajudando na regulação do comportamento, desempenho acadêmico, profissional. Quando a medicação é ajustada adequadamente e acompanha terapias complementares, os benefícios são sustentados. O que acontece com a maioria? Por que esse mito foi criado? Porque a pessoa começa a tomar medicação, não faz terapia, não faz as mudanças comportamentais, ambientais necessárias, e o negócio chega uma hora que não tem o mesmo efeito, então a pessoa para de tomar a medicação e não sustenta. Então é por isso que as terapias mais eficazes, elas são complementares. A gente tem um pouco de pessoas, um pouco mesmo, eu não tenho os dados exatos aqui para te passar, mas a gente tem um núcleo de pessoas que não é muito, que vão responder só a terapia, sem medicação. A gente tem um montão de pessoas aí que vão responder a combinação de terapia e medicação e em alguns momentos da vida. Essa pessoa pode ficar sem a medicação, né? Pode desmamar e ela continuar ali com a terapia e com aquele treino que ela aprendeu. E a gente tem um núcleo de pessoas que sem medicação não vai nem responder à terapia. Então, isso depende, de vários fatores. Depende
das áreas afetadas no cérebro dessa pessoa, né? Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, como foi esse desenvolvimento neural e o impacto disso? Isso depende do ambiente, depende das relações, depende das crenças, personalidade dessa pessoa. Pessoas que têm um índice de neuroticismo alto na personalidade podem ter uma dificuldade maior de lidar com os sintomas do TDAH. Então, isso depende de vários fatores aí que nós, como psicólogos, devemos investigar, dar nomes aos bois, separar o que é o que e fazer um plano de intervenção assertivo, tá sempre monitorando a resposta medicamentosa e efeito colateral e dando o feedback ao profissional, ao médico que acompanha. Basicamente é isso, mas eu sei que talvez tenham dúvidas aqui muito curiosas e interessantes, então eu vou abrir aqui para dúvidas de vocês. Vocês podem dar o feedback de vocês sobre a aula, o que que vocês acharam, se ficou claro, se não ficou. Eu tentei deixar o mais claro possível. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o material de apoio de hoje no chat do Zoom, para quem ainda não pegou, para quem entrou depois. E vou abrir aqui para tirar dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade aí para abrir o microfone ou fazer pergunta aqui. Bora lá, vamos tirar as dúvidas. Primeiro eu quero saber se ficou claro para vocês como funcionam os psicoestimulantes e a tamoxetina. Isso é o principal, tá? Vou dizer, vocês nem precisam estar super antenados do resto, mas entender minimamente como funcionam os psicoestimulantes, tá? Então vamos lá. Os psicoestimulantes, Venvance, Ritalina, Concerta, vão atuar em dois neurotransmissores aí. Vão atuar na dopamina e na noradrenalina. Por que que as anfetaminas, né, aí o Venvance, é um pouco mais eficaz? Porque além de não limpar ali, fazer aquela limpa do cérebro, ela aumenta a disponibilidade, aumenta. Então, por isso que as anfetaminas costumam ser um pouco mais eficazes, mas nem por isso é bom, depende do caso do paciente, certo? E a atomoxetina, que é não psicoestimulante, ela vai atuar em outras áreas, de uma forma diferente, mais parecido com o antidepressivo, então demora mais para fazer efeito, a gente tem menos efeito colateral, mas também não é tão eficaz. Então, esses são os principais pontos que eu gostaria que vocês lembrassem aí para atender os pacientes e até começar a discutir o caso com médicos. Outro ponto importante, seu paciente é muito ansioso, tem um transtorno de humor como depressão, ansiedade, ou é criança, tem TOD, agressividade, os psicoestimulantes geralmente não são uma boa opção. Então, se o médico, se o paciente está nesse quadro, o médico receitou psicoestimulante, talvez seja legal trocar uma ideia com o médico sobre esses aspectos, ok? Então, são esses pontos. Ninguém tem dúvidas, ficou super bem explicado assim. Podem perguntar aqui, eu vou tirar as dúvidas de vocês. E não tem dúvida boba, tá, gente? Ainda mais quando a gente fala de psicofarmacologia, foge um pouco da área do psicólogo, né? A gente não tem isso na graduação, a gente não tem isso como base, então não tem dúvida boba. Pode perguntar e o que eu souber aqui eu vou responder. Ai, Dani, chegou agora. Poxa. Bom, essa aula vai estar disponível para os alunos da formação em avaliação e tratamento para TDAH. Um paciente está tomando a tamoxetina e não resolve, ficou muito claro. É isso. É isso mesmo. Não resolve. E, gente, o efeito da tamoxetina é bem inferior ao dos psicoestimulantes. A sacada é isso, tem menos efeito colateral, e se o paciente tem comorbidade, às vezes psicoestimulante não é uma boa, tá? Mas esses pontos que são importantes para a gente entender. Não precisa decorar a área do cérebro, isso, aquilo, nada disso. Mas a gente precisa entender esse mecanismo. A mãe briga com a filha porque a cabeça dela que não resolve. Então, é muito importante a gente trabalhar com a psicoeducação dos pacientes. Eu acho que a gente precisa entender minimamente sobre a psicofarmacologia dos transtornos que a gente atende para psicoeducar os pacientes. Porque como que a gente vai trabalhar uma coisa, esclarecer uma coisa que nem a gente entende direito? Não dá, né? E eu, na verdade, eu comecei a entender um pouco de psicofarmacologia justamente por isso. Comecei a entender lá atrás,
pacientes com bipolaridade e tal, porque os pacientes vinham com várias queixas das medicações e eu não sabia se aquilo era verdade ou não, se fazia sentido ou não. E tá tudo bem, né? Daí a gente vai indo atrás. Aristeps Zoló sentindo ele bem moroso e lento. As aulas de neuro-TCC. Então, essa aula de psicofarmacologia do TDAH vai estar só no curso de TDAH, tá? Na formação em avaliação e diagnóstico de TDAH. Porque a parte de psicofarmacologia foge um pouco do curso de neuro-TCC. No curso de neuro-TCC tem a parte de tratamento para o TDAH, mas não tratamento medicamentoso. Mas eu vou ver se eu deixo disponível um mês ou alguma coisa assim. A gente estava pensando para os alunos do curso de Neuro-TCC. E a aula de ontem, conseguimos assistir? A aula de ontem também está no curso de avaliação e diagnóstico de TDAH, tá? Que pena, Fabi. Tem um paciente de 9 anos diagnosticado TDAH combinado, tem ansiedade, só toma. Qual seria a melhor opção para ele? Olha, Dani, a melhor opção para ele tem que ser discutida com o médico dele. Tá? Nós como psicólogos, a gente não vai falar para o nosso paciente a melhor opção medicamentosa, porque foge do nosso escopo. É a mesma coisa de eu tentar propor a melhor dieta para um paciente. Isso é com o nutricionista, não é comigo. Qual é o nosso trabalho? Isso é muito importante a gente entender. É, é a gente monitorar, avaliar o quadro do paciente, a resposta terapêutica dele à medicação e entrar em contato com o psiquiatra. Falar, olha, pela minha avaliação, o paciente está mostrando isso, isso, isso. Desde que ele começou a tomar a medicação, ele teve essa resposta terapêutica e teve esses efeitos colaterais. Essa é a única possibilidade para ele, tem outras possibilidades. O que que você está vendo? Faz sentido ou não isso que eu estou abordando? Esse é o nosso papel. Tá? O nosso papel não é indicar a medicação, falar para tocar a medicação de forma nenhuma, tá? A gente pode, inclusive, levar processo por conta disso, porque daí a gente está atuando em outra área que não é a nossa. Isso, gente, vale para tudo, para nutrição. Às vezes você até tem uma noção, nossa, o paciente devia estar comendo outra coisa, sei lá o quê. Você não fala, tá? Porque sai da nossa área de escopo. O que você vai fazer é olhar isso junto com o paciente, encaminhar para um nutricionista, ou se está passando com um nutricionista, você vai fazer essa troca. Isso que é o atendimento multiprofissional ou interdisciplinar, dependendo da proximidade dos casos, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Por isso que é muito importante. Às vezes eu sei que tem médicos que não têm um acesso tão fácil, né? Que a gente não consegue contato muito fácil, principalmente médico de convênio do SUS. Então eu sempre falo para fazer um relatório resumido e objetivo. O problema, gente, é que muito psicólogo tem dificuldade em ser objetivo. Você começa, em 1930, o meu paciente apresentou um mal-estar. Gente, relatório é objetivo. Mal-estar, o que que é mal-estar? O que que é esse paciente? O nível de energia dele de 0 a 10 aumentou ou diminuiu? O isso, aquilo. Deixa eu apresentar para vocês, eu vou dar um exemplo. Sai do escopo, mas não sai. Deixa eu mostrar para vocês. Foi um relatório muito breve de acompanhamento, rapidinho, que eu mandei para a psiquiatra da minha paciente. E, gente, eu sei que a gente tem um modelo de relatório do Conselho Federal de Psicologia. Só que o modelo de relatório do Conselho Federal de Psicologia tem a descrição da demanda, o procedimento, isso, aquilo. Os psiquiatras, quando é relatório de acompanhamento, eles geralmente não leem. Então, quando eu preciso só pontuar uma coisa, eu mando um relatório muito resumidinho, tá? Antes que vocês me perguntem. Deixa eu, peraí, mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo, tá? Então, aqui, deixa eu só tirar o nome da paciente. Pronto. Paciente tem dificuldade importante relacionada à alimentação e imagem corporal. Perdeu uma quantidade significativa de peso, está mantendo comportamento de restrição alimentar, como evitar alimento, aumentar a prática de exercício. Ela expressa o desejo de emagrecer mais, mesmo já tendo perdido bastante peso, relatou desconforto ao receber elogio, tal. Você viu muito objetivo, o que que é, o que que não é. Sinais que sugerem transtorno alimentar, possível anorexia, tem se mostrado preocupada, esse comportamento está colocando ela saúde em risco, blá blá blá, tá?
Em termos de intervenção, eu coloquei para a psiquiatra o que que eu vou fazer para ver se faz sentido para ela. Monitoramento alimentar, técnica de reestruturação cognitiva, exposição gradual à alimentação normal, estabelecimento de meta saudável e treino de habilidade de autocompaixão. Simples, resumido, muito objetivo, o que está acontecendo, de que forma e o que que eu estou fazendo, se faz sentido ou não. Então, isso facilita, daí a psiquiatra me mandou um feedback, etc. Se você tem um contato com o médico, você tem um acesso mais fácil, né? Tem psiquiatras que eu tenho, psiquiatras, neurologistas que eu tenho essa troca. Ahn, exatamente. A gente não vai com o laudo e com o relatório, né? Tem gente que manda um negócio que precisa de explicação, a gente não vai junto. Então, qualquer pessoa que pegar tem que conseguir entender o que está acontecendo com o paciente, o que que você está fazendo e por que que você está fazendo aquilo, né? Então, tem que fazer sentido, isso é muito importante. Mas é isso, gente. A parte de psicofarmacologia para o TDAH em si não tem muito segredo. A gente vai atuar predominantemente com os neurotransmissores que são mais afetados no TDAH e tem relação com o controle de impulso, foco e concentração. Então, as medicações vão atuar aí de maneiras diferentes, umas mais eficazes, outras menos, algumas com mais efeito colateral e outras com menos efeito colateral. O que que o psicólogo faz? Monitora efeito terapêutico, efeito colateral e dá feedback e alinha as intervenções junto à medicação. Resumindo, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido talvez de uma maneira um pouco mais clara, mais fácil. Eu sei que sai um pouco do nosso escopo, mas eu espero ter ajudado.